Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Mestre Jesus nos nossos corações. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos, alguns presencialmente, outros aqui virtualmente, mas desfrutando dessa energia especial que esse núcleo espírita Francisco de Assis nos emana e nos traz ao coração. Agradecermos a este núcleo pela oportunidade, mas também pela compreensão de adaptarmos esse momento em virtude de um imprevisto, de uma situação que precisou ser resolvida aqui, e por conta disso, não daria tempo de nós nos deslocarmos. Mas graças à tecnologia, como disse o Simval, nós temos a oportunidade de estarmos juntos e agradecemos a esse convite que o Núcleo nos fez, rogando a Jesus, sim, que outras oportunidades advenham e que presencialmente nós possamos estar para compartilharmos do abraço fraterno, que é sempre tão especial e que sempre nos traz ânimo e vigor. Agradecemos a todos vocês pela oportunidade e vamos juntos, nutrindo estas energias benfazejas dos amigos espirituais, que desde muito antes estão aqui conosco, permitindo que sejamos muito bem recebidos, abraçados, acolhidos e amparados nessas energias que são tão boas e tão salutares. Sempre ao meu coração é uma dádiva, é uma honra, é com muita alegria e gratidão que sempre recebo convites que me advêm, cujos temas se referem a Francisco de Assis. É um espírito que toca de forma muito especial o nosso coração. Desde a nossa infância, aos 4 anos, o primeiro livro que recebi, foram aos 3 anos, o primeiro livro que recebi referia-se a Francisco e a Clara de Assis. E não tenho lembranças muito nítidas de quando eu ganhei aos 3 anos, mas tenho lembranças de quando aprendi a ler, eu acessei esse livro, que já estava bem desgastado pela empatia, pelo envolvimento, pelas páginas e pelas imagens que me encantavam, e que eu ia criando a história sem saber ler. Ela tinha sido lida para mim, mas eu fui criando também algumas coisas da minha fantasia e da minha alegria de compartilhar com estes dois espíritos que depois eu fui descobrindo a grandiosidade e fui ser recebida na casa deles, porque a Mansão do Caminho aqui é a casa de Francisco, é a casa de Clara, porque a Clara, que é a Joana de Ângeles, pediu autorização ao Francisco para que essa casa fosse instaurada. Então depois eu fui ser recebida na casa deles e percebendo as coincidências da vida, fiquei encantada por desde tão cedo ter a oportunidade de encontrar a história destes dois grandes espíritos. Então, sempre para mim é uma honra, é uma alegria falar na casa de Francisco, que é o que nós estamos fazendo agora, e também envolvermos-nos em temas que estão atrelados a Francisco. Essa individualidade, esse espírito, ele é marcado pela fidelidade a Jesus. Desde quando teve a oportunidade de conviver com o Mestre, jamais dele se apartou. A passagem que conhecemos, remontando a sua história, é a época de João, João Evangelista, encarnação anterior de Francisco, em que aquele garoto com 17 anos, discípulo de João Batista, aguardava o Messias, aguardava o profeta, porque acompanhando o precursor, que era João Batista, sabia que o advento do Consolador estava para se concretizar, que a vinda de Jesus, o Salvador, era a promessa feita e comprovada pelos auspícios da fé, e que todos aguardavam a inevitabilidade do encontro. João, chamado filho do trovão pelo próprio Jesus, pescador, irmão de Tiago,
encantou-se quando viu Jesus pela primeira vez. E, sendo testemunha do batismo de Jesus por João Batista, jamais apartou-se de acompanhar os passos daquele homem comum, que tinha nos traços do olhar o magnetismo envolvente e a verdade como expressão máxima de todas as suas atitudes, de todos os seus gestos. É desde aquele instante, minhas irmãs, meus irmãos, que a fidelidade de Francisco se revelava. Porque é João que vai entregar a sua vida em testemunho, vai entregar a sua existência completamente a Jesus. É o discípulo que vai encerrar a sua vida um pouco mais de 100 anos, com um pouco mais de 100 anos, sendo autor do Evangelho, sendo autor também do Apocalipse, mas como médium, porque é o médium João Evangelista que permite que todas aquelas predições, todas aquelas revelações do Apocalipse sejam transmitidas à humanidade. É ele que é chamado discípulo bem-amado ou discípulo amado de Jesus. E com a sua entrega, entrega da sua juventude, entrega da sua vida, entregou-se a Jesus de tal forma a ser ele o preposto de Jesus para os cuidados com Maria Santíssima. Então é uma entidade espiritual de alta envergadura, de grande proporção e que traz à humanidade, até os dias de hoje, o exalar do seu exemplo, do seu mais significativo amor. Quando advém na roupagem de Francisco, é uma continuidade. Ele tem uma missão de erguer a igreja, não a igreja da matéria, mas a igreja no altar do coração. Ele tem a missão de fazer com que as pedras frágeis das estruturas íntimas nossas pudessem ser reerguidas na lembrança do Evangelho de Jesus vivido ao pé da letra, que era o seu objetivo. Francisco rompe com qualquer fragilidade material, consegue não simplesmente vencer família, questões sociais, questões materiais, mas o processo era de vencer a superficialidade, a materialidade e demonstrar ao mundo a verdade do Evangelho do Cristo. Francisco não desejava chamar a atenção de forma alguma para si. Ele era o vasilhame que se fazia cada vez mais na necessidade de tornar-se puro para que límpido pudesse ser o transmissor da mensagem de Jesus com fidelidade, para que tal mensagem pudesse espraiar-se na humanidade. Então, quando ele toma para si a responsabilidade de viver o Evangelho do Cristo, vencendo as perspectivas de um olhar de juventude, entregando a sua juventude novamente a Jesus, ele sofre alguns embates. Embates naturais, embates da objetividade, embates da ilusão, embates do materialismo, embates de uma perpetuação de comodidade ou de comportamentos que são agradáveis ao contexto social, ao contexto temporal, que significa poder, juventude, fama, dinheiro. Mas a busca de Francisco era pela verdade. Então ele envereda nesta jornada, que é uma jornada individual, é uma jornada pessoal, em que ele busca simplesmente lançar-se ao mundo para ser o exímio exemplo, a exímia reprodução da mensagem de Jesus. Não objetivava grandeza, simplesmente que através dele as pessoas enxergassem Jesus, não enxergassem ele, não ficassem presas a qualquer tipo de característica que pertencesse a ele. E ele se colocava de forma tão humilde, tão desprendido, tão desvinculado do que quer que fosse, que o seu intuito era que a sua imagem fosse transparente a tal ponto de, através dele, Jesus poder ser enxergado. E Francisco sai no mundo
vencendo as convenções, as características exteriores, objetivas e materiais. E sai ao mundo vivendo a verdade. A verdade que o seu coração sabia, que é a representatividade do caminho. Buscou inicialmente erguer igrejas materiais, porque não tinha entendido muito bem a mensagem profunda de Jesus. Mas, quando ele percebe que a sua função era tocar o coração da humanidade e trazer a essa humanidade a sensibilidade perdida, o idealismo, o brilho da fé, da esperança, notadamente da caridade, do amor, ele se lança sem qualquer reserva para viver o caminho tracejado por Jesus. Viver a proposta de Jesus não é fácil. Porque a proposta de Jesus é a proposta da verdade. É a proposta do desapego. É a proposta do desprendimento nosso para conosco mesmo. E viver esta mensagem que é tão genuína, tão real, requer de nós decisões firmes, para que no caminho escolhido não titubeemos, para que no caminho para o qual nós debruçamos a nossa vontade, não tenhamos tergiversações, mas tenhamos o reafirmar constante de uma decisão acertada, coerente, consciente. Enveredando no caminho, Francisco jamais dele se retira. Ele inicia o seu périplo vivendo a caridade, vivendo o amor, sem qualquer tipo de pensamento que pudesse lhe trazer qualquer ideia de organização. Era ele para com ele mesmo, era ele para com Jesus, era ele para com os leprosos, os pobres, os ladrões, que foram estes os eleitos do coração de Francisco. Era ele para com ele mesmo, para com o Cristo que vive e vivia e permanece vivendo dentro dele. Acontece que, como Francisco disse, Deus ou o Senhor, porque pode ser tanto Deus, na referência de Francisco, como esse Senhor pode ser Jesus, resolveu-me, abre aspas, diz Francisco, dar-me irmãos. O Senhor resolveu dar-me irmãos. E nesse processo, Francisco começa a perceber que, além de cuidar dos leprosos, dos pobres, que eram os mendigos, como assim ele chamava, e também cuidar dos ladrões, no momento em que com eles se defrontasse, Francisco tinha que cuidar dos irmãos. E é tão interessante, minhas irmãs, meus irmãos, porque quando Francisco chega nessa fase, e essa fase é bem inicial, é tão inicial porque ele contagia, ele sai pela cidade de Assis, pelas ruas, tanto no contexto principal da cidade, mas também nos lugarejos mais afastados de Assis, vivendo essa mensagem tão pura, desprendida, tão entregue, tão genuíno, às vezes tão inocente, tão ingênuo, que contagia e faz com que logo ele já tenha um irmão que se aproxima e diz que vai fazer companhia para ele. Daí a 2, 3 dias, outro jovem também larga tudo, deixa a sua família. Alguns jovens como ele, que possuíam condições sociais significativas, eles largam as suas famílias e vão ao encontro daquela proposta de vida que estava muito além de um contexto meramente teórico, meramente subjetivo, mas que trazia a vida prática e a vivência real de uma mensagem que é a verdade. E Francisco começa a perceber que, aos poucos, esses irmãos vão chegando. Na primeira viagem empreendida por Francisco com esses irmãos, eles eram apenas 4. E Francisco, rememorando Jesus, resolve dividirem-se de 2 em 2. Então, são 2 grupos que saem, partindo dali e buscando terras que não eram tão longe, mas com esse objetivo,
de, no caminho, sem nada levar, sem nada brigar consigo, sem nada acumular, transmitir aos corações dos outros essa proposta de verdade do Evangelho. Então, antes que eles saíssem, Francisco reúne-os, era ele e mais 3. E ele diz: meus irmãos, que nós possamos viver a mensagem de Jesus. Saiamos 2 a 2, como Cristo ensinou. Porque assim nós somos o alicerce um do outro. Francisco começou a falar lindamente do cuidado que um deveria ter para com o outro na relação fraternal, na relação de irmãos. E ele começa a dizer que um deveria cuidar do outro como se um fosse a mãezinha do outro. E o outro também fosse a mãezinha desse um. Então, dizia Francisco, vão existir momentos em que um vai estar mais frágil. Então, o outro assume a ideia da gestão, da alimentação, da proteção, do cuidado, do amparo, do raciocínio, da reflexão. Como uma mãe zelosa, busca guardar os seus filhos e fazer com que nada de ruim aconteça a eles. Quando este que está em prejuízo recuperar-se, ambos voltam a esta roupagem de irmãos, que simboliza uma igualdade entre eles, que faz com que caminhem pareados, buscando atender um ao outro aquele propósito da missão que lhes foi confiada. Mas existirá um momento em que aquele que foi cuidado possa estar fortalecido e que aquele que cuidou fragilizar-se. Então é o momento de inverter-se a ideia do cuidado. E agora aquele outro servir como a mãezinha daquele que foi o protetor. E também empreender todos os esforços. Porque dessa maneira, dizia Francisco, sempre o núcleo estará mantido. Minhas irmãs, meus irmãos, quando li isso pela primeira vez, e foram nos biógrafos de Francisco, o primeiro deles, o Tomás de Celano, que é um biógrafo que teve um contrato com a igreja. A igreja convocou Tomás de Celano para que ele pudesse escrever sobre Francisco. Então é uma biografia onde demonstra pouco da humanidade de Francisco, mas coloca mais a santificação do poverelho de Assis. Então, é um Francisco tão distante, tão distante, tão distante, porque é um Francisco santo, um Francisco intocado, um Francisco que às vezes está muito distante de nós na descrição de beatitude, na descrição de perfeição, sem trazer o olhar da humanidade de Francisco. Mas, mesmo assim, é uma biografia de recheio de veracidade, porque demonstra destas atitudes de Francisco a pureza do seu propósito. Então é um biógrafo que, mesmo que coloque apenas a santidade de Francisco em evidência, mantém uma fidelidade aos fatos. E nela nós podemos perceber essa ideia genuína da preservação desse propósito, desse interesse de Francisco, do cuidado para com os irmãos. Quando olhamos a legenda dos 3 companheiros, em que ali encontramos Frei Leão, que encontramos Ângelo e Rufino, os 3 frades menores, escrevendo, que é a legenda dos 3 companheiros, também uma biografia, esses 3 que conviveram com Francisco, e o Frei Leão muito mais próximo, porque na etapa final da existência de Francisco, ele elege Frei Leão dentre os demais, para ser aquele que vai acompanhar com ele até os instantes finais. É o Frei Leão que testemunha, por exemplo, os estigmas, que acompanha Francisco no Monte Alverne, na última fase da sua experiência no corpo físico. Esses 3 companheiros descrevem esse momento de fraternidade ensinada por Francisco aos irmãos menores, que nos emociona com profundidade, porque eles mostram a simplicidade da linguagem de Francisco, deixando claro que o que era mais importante era o cuidado de um para com o outro.
E de onde é que Francisco nutre isso? Se não no próprio Jesus. Porque Jesus, quando ele vem descrever que é Deus para nós, ele coloca Deus na figura de Pai. Tanto que quando os discípulos pedem, Senhor, nos ensina a orar, Jesus fala, Pai nosso que estais nos céus. Coloca-nos a todos na condição de irmãos. E Deus, nessa superioridade paternal, zelosa, afetiva, mas também criador, mas também a razão de tudo, a causa de tudo, que o Espiritismo posteriormente, na questão primeira de O Livro dos Espíritos, após uma linda introdução, após os prolegômenos, na primeira questão de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Reforçando esse parâmetro de paternidade, porque se é a causa primária, a inteligência suprema, está acima de tudo e tem essa condição de paternidade trazida por Jesus, reafirmada pelo Espiritismo, vivida por Francisco de Assis. Então é com Jesus que Francisco aprende a ideia da fraternidade. E esta ordem, que inicia assim, Francisco e mais um, Francisco e mais dois, Francisco e mais três, vai ganhando proporções, até formar-se Francisco e mais 11. E eles agora formam uma ordem de 12. E Francisco resolve ir ao Papa para pedir-lhe para que aquela ordem tivesse uma regra. Qual era a regra que Francisco queria apresentar como proposta de irmandade, de fraternidade? A vivência do Evangelho de Jesus, cada irmão retirando do próprio labor o sustento, não sendo peso para o seio social, não sendo peso para a ordem que nascia, não usurpar nada, não desejar nada em exagero, ter o necessário e ter o mundo como o campo vasto do trabalho. Nenhum esmorecimento. Levar na mensagem da atitude a pregação sincera do Evangelho. E assim Francisco consegue. Após um diálogo muito emblemático, muito sincero e muito profundo, em que ele convida, ele concita a que o pontífice e os demais cardeais reflitam se uma regra que Francisco apresentava era tão difícil de ser vivida e ela estava pautada no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o que então nós cristãos tínhamos a vivenciar? Se achamos que o Evangelho de Jesus é impossível de ser materializado nas nossas ações, como? Qual seria a funcionalidade? Qual seria o interesse nosso quanto cristãos? É como se Francisco perguntasse: qual é a razão de ser do cristão sem o Evangelho de Jesus? Acontece que a ordem franciscana ganha proporções gigantescas. Com o passar dos anos, a ordem não só tinha 12, nem 30, nem 300. Estava na casa dos mais de 1.000, 2.000, 3.000 irmãos, que não eram somente irmãos, mas tinham também as irmãs, advindas das Clarissas, porque Clara tinha se desprendido do seu seio familiar aos 18 anos, sendo que ela decidiu aos 16 que ela iria seguir Francisco. Mas aos 18 anos, saindo pela porta dos mortos, na sua casa, ela vai ao encontro de Francisco e a partir daí nasce essa ideia das Clarissas que seguem em paralelo à ordem franciscana. Então a ordem de Francisco ganhou uma proporção tão grande, que começaram a existir as divergências. No início, tudo girava em torno de Francisco. Era Francisco que convidava, era Francisco que era admirado. Francisco era conhecido. Acompanhava-se os passos de Francisco, via-se quem era Francisco, sentia-se o magnetismo de Francisco. Mas com a ordem ganhando tanta proporção, um irmão que estava lá na ponta, na França, por exemplo, não conhecia Francisco. Conhecia
o comportamento franciscano, mas não tinha tido a oportunidade de encontrar-se com o magnetismo vibratório de Francisco. Então o que começa a acontecer? Já não é mais só em Assis, não é mais só na Itália. O movimento ganha proporções e vão se estendendo e vai se estendendo pela Europa, a ponto de Francisco tornar-se um símbolo, uma figura, uma imagem, mas com a qual não se compartilhava o dia a dia. Então, para se ferir esta imagem, acabava sendo mais fácil. E o movimento, minhas irmãs, meus irmãos, vai ganhando uma parte mais estratificada, mais burocrática, mais organizacional, não sob o aspecto da naturalidade a que Francisco se predispunha, mas com uma certa complexidade, que afastavam os irmãos diante de tantas catalogações, de tantas regras, afastavam os irmãos da vivência do Evangelho, afastavam os irmãos da vivência a que Francisco colocara como fraternidade genuína. E é o primeiro instante em que a ordem sofre um abalo. Francisco é retirado da organização desta ordem. Assume um Pedro Catone, que era alguém que ele mesmo confiava, mas que meses depois vinha a falecer. E é o Frei Elias que marca este frei, a história do franciscanismo. É ele que vai assumir a ordem franciscana e vai deixar marcas especiais na história do franciscanismo nascente. A ideia, ou a situação, ou a consequência, é que Francisco acaba sentindo os impactos de uma regra intelectualizada, de uma regra distante do Evangelho, de um propósito que se afastava tanto do Evangelho de Jesus, que já não se reconhecia. Existia na vivência desses franciscanos, chamados intelectuais, uma comodidade que trazia uma acomodação, um desvirtuamento, um distanciamento que trazia uma acomodação. Mas estes aspectos, minhas irmãs, meus irmãos, podemos refletir em outra oportunidade, porque não é este o significado que gostaríamos de trazer aqui. Não é essa propensa divisão que gostaríamos de destacar, mas a renúncia que Francisco faz para que a fraternidade seja mantida. Os embates são grandes. Os biógrafos descrevem que a noite escura de Francisco deposita-se nesse momento, de ter de desprender-se da porciúncula, ter de desprender-se da própria ordem franciscana, mas o que ele renuncia é para que a fraternidade não seja cingida, é para que a ideia de irmandade seja mantida. E o que Francisco prega para todos os irmãos, intelectuais, não intelectuais, é a ideia de comunhão, de sustento, de uma perfeita fraternidade que somente um coração genuíno, desprendido de qualquer marca de pertencimento ou de propriedade, somente um coração assim, cujo interesse é da coletividade, é capaz de fazer realizar na prática. Ele renuncia a qualquer posto, a qualquer convenção, para que a fraternidade se mantenha, para que o sacrifício, o testemunho, o amor, a caridade continuem sendo, juntamente com a pobreza, com a obediência, com a castidade, os motes de uma vivência franciscana, portanto, os motes de uma vivência evangélica. E deixa no coração de cada irmão que eles por si só decidam o rumo que eles vão tomar enquanto indivíduos, mas a ordem preservada no seu interesse fraternal. Francisco chega ao entrechoque de se perguntar, em alguns momentos, o que deveria ser mais importante? A ordem ou os irmãos? A ordem organiza os irmãos. Mas o que seria a ordem sem a saúde dos irmãos?
O que seriam os irmãos sem a ordem? A ordem é algo que pode ser reestruturado a partir do fortalecimento dos irmãos. Mas se os irmãos estiverem fragilizados, talvez a ordem não consiga reestruturá-los novamente. E Francisco vivia esses pontos reflexivos. E ele faz a eleição pelos irmãos. O que me faz, queridas irmãs e irmãos, lembrar das nossas atitudes atuais. Quantas vezes nós temos de escolher entre os parâmetros objetivos e os parâmetros subjetivos? Quantas vezes temos, no entrechoque de posturas, vamos escolher as convenções ou vamos escolher o mundo íntimo, o cuidado, a proteção, o respeito? Francisco fez a eleição pela fraternidade. Francisco fez a eleição pelo mundo íntimo. E apostou que a partir da escolha para com o ser humano, tratando-o de igual para igual, investindo no indivíduo, as coletividades iriam se fortalecer. Qualquer que fosse a coletividade, ela iria ter uma razão de ser, porque aqueles que formavam essa coletividade estariam fortalecidos pelo olhar de respeito, de amor, de caridade, de solidariedade, que cada um na individualidade recebeu. Nós compomos casas espíritas que têm e devem apresentar as suas regras de funcionamento. Mas Francisco convida a que nós não percamos a atenção para a fraternidade. De nada adianta atendermos a postulados materiais, de organização, de disciplina, de estratagemas de um excelente funcionamento das nossas organizações religiosas, mas não darmos conta de cuidarmos dos irmãos. Francisco não diz para abandonarmos as nossas regras, os investimentos nas casas espíritas e casas religiosas. Ele apenas nos pede para que não nos esqueçamos que estas casas são formadas por pessoas cujos corações abrigam em si emoções, sentimentos, e que também atravessam adversidades, problemas, sufocos, desesperos, mas que a bandeira da perfeita fraternidade, que vai ser a razão do sustentáculo e soerguimento dos indivíduos que formam as casas espíritas e religiosas no planeta. E o soerguimento do indivíduo vai ser a razão para a manutenção do trabalho em nome do Cristo. No livro A Gênese, no seu último capítulo, mas também no primeiro, o codificador apresenta, anotando, a partir de tudo que ele angariou, dos ensinamentos espirituais, que fraternidade, solidariedade e caridade são passaporte para o mundo de regeneração. A mensagem de Francisco é atualíssima. Nos traz o mundo íntimo, a reflexão da nossa decisão em prol do Evangelho de Jesus. Que nessa decisão em prol do Evangelho de Jesus, o Senhor nos deu irmãos. Porque os irmãos e a convivência, ela sempre é o termômetro, é a nossa equalização, é a nossa percepção se estamos sendo excessivos ou se estamos sendo escassos. Se estamos sendo ativos ou se estamos sendo omissos. Se cumprimos com as nossas responsabilidades ou se estamos deixando o descalabro da acomodação e da iniquidade. É a convivência entre irmãos, porque todos nós somos, que nos permite a saúde e, ao mesmo tempo, a autoeducação. Então, a eleição pelo Evangelho de Jesus nos traz a proposta de vivermos entre irmãos,
cuidando uns dos outros como se mães fôssemos uns dos outros. E Francisco traz a maternidade porque é a maior expressão de cuidado que o planeta conhece. Nesta forma, naturalmente, na convivência, vão existir arestas a serem aparadas, espinhos que precisam conciliar os espaços para melhor se ajustarem, sem ferir, sem agredir, sem maltratar, sem perder a alcunha fraternal, que significa olhar para o outro como um igual, respeitando as suas diferenças. E sob este aconselhamento de Francisco, que toma por base Jesus, fica para os nossos corações a reflexão atualíssima do que estamos fazendo, das organizações nas quais nós vivenciamos, que não é somente a organização espírita, mas é o nosso ambiente de trabalho, onde lá também estamos entre irmãos. E às vezes as regras frias e duras são defendidas por nós, sem que tenhamos o respeito e o cuidado para com aquele sobre o qual essas leis serão aplicadas. As leis são imprescindíveis. Elas são parâmetros de paz e organização. Mas a forma como elas são aplicadas é que necessita do coeficiente da fraternidade. Porque se estamos em posturas de chefias, de coordenações, de administrações, temos a responsabilidade não somente de aplicarmos regras postas ou às vezes impostas, mas de termos a sensibilidade conciliatória de que estas regras estejam a serviço da coletividade. Que estas regras sejam para a paz do coletivo que é formado pelo indivíduo. E se olharmos sobre este prisma, no ambiente religioso, no trabalho, na família, na rua, iremos cumprir a máxima de Jesus: fazer a outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Porque quando olhamos sobre este prisma, identificamos naturalmente a fraternidade e percebemos que o nosso desafio constante é buscarmos inspirações no Evangelho de Jesus, nos comportamentos de Francisco, para que ambos sejam norteadores das nossas atitudes. E assim, minhas irmãs, meus irmãos, podermos retirar da letra, do estudo, das instruções, das reflexões, atitudes e comportamentos fraternais, que vão ser o passaporte nosso para o mundo de regeneração. Porque é a fraternidade que chama a solidariedade. É a solidariedade que chama a caridade. E todas elas compõem o hino expressivo do amor. Assim, nestas palavras finais, que a fraternidade perfeita de Francisco possa nos inspirar a refletirmos o que estamos fazendo, das responsabilidades que estão sobre as nossas mãos, porque o Senhor também nos deu irmãos.